Buenos dias, diretamente de Zumbilândia, para a TV Costa da Lagoa Florianópolis. As duas linhas de transmissão instaladas. Hoje vamos falar de traumas. Traumas de Zumbilândia. Como se família Arquitetos não fosse peritos em traumas, em eventos pós-traumáticos dos tipos de passar por várias situações de muito estresse, de muito trauma, de muito problema com a inversão de valores em relação à saúde pública, em relação a essa agenda que não começou de hoje, não é de hoje que está sendo instalada no nosso Brasil, no nosso país e em todos os países. E essa pertinência e insistência de causar traumas e medos no ser humano, como eu tenho demonstrado nos vídeos do dia de ontem, como eu tenho encarado as instituições no dia de ontem, como eu tenho demonstrado para essas instituições que deveriam ter soberania e sabedoria, pedindo para eles enfeitar suas canetas, pedi a eles para enfeitar suas canetas no dia de ontem, pedi a eles para tomar conta da autoridade que lhes foi concedida, mas não para favorecer agendas que não ajudam o ser humano, que causam tantos traumas quanto esses traumas que foram colocados mediante a nossa família, e depois que eles colocam o trauma não dão soluções contundentes. As soluções contundentes devem ser sempre desenvolvidas por nós mesmos, sem problemas, até aí sem problemas, sobre nós construir as soluções para enfrentamento desses traumas causados, seja por vizinhas da Zumbilândia, bandidas, seja por médicos, seja por tratamentos obsoletos de saúde, seja por educação transvertida, seja o que seja, somos peritos em superação do trauma que nos foi amputado por esses grupos totalitários, grupos despreparados, grupos decadentes, que no final das contas se apresentaram em forma de um grupo de fofocas maiorais, um grupo de fofocas concentrado também nas instituições, um grupo de fofoca tão deplorável que ascenderam de algum modo, pelo modus operandi deles, o modo sobrevivência na família. Quanto tempo que a família aguenta com o modo sobrevivência ligado? O que isso proporciona na saúde quando a gente acende o modo sobrevivência? É a pergunta que eu faço para as autoridades e a resposta dou-lhes também. Nosso organismo orquestra sozinho algumas reservas de nutrientes, reservas de emergência, mediante os atos inescrupulosos, o trauma, as 4 prisões ilegais, inconstitucionais, porque a nossa Constituição ainda diz que tem que levar o bandido, e está tão transvertido o negócio que levaram os bandidos para o pedestal e colocaram a família como bandidos. Porque o objetivo do grupo infiltrado nas instituições era exatamente esse:
era gerar o trauma. Existiu uma ação, não foi uma coação, foi uma ação pertinente, insistente, proposital, de colocar a família nessa situação, nesse trauma, e ver como que nós ia sair disso. Mas como já lhes disse, somos peritos nisso. Ontem eu também falei que Jesus está em mim. Exista o Jesus como todos conhecem, ou exista o Jesus como nos ensinaram os ancestrais. Exista o Jesus Tupã, exista outras formas de Jesuses, eles habitam em mim. Pepino com espirulina faz parte do procedimento para a saúde, procedimento de enfrentamento a isso que nos foi amputado pelas instituições que deveriam nos defender. Como eu disse ontem, quando o setor de inteligência está absolutamente corrompido, absolutamente transvertido, trabalhando para forças monstruosas, do monstro chamado justiça. Isso não significa que todas as pessoas que estão lá são monstros. Algumas pessoas que estão lá são monstros, geralmente os manda-chuva. E encontrar alguém que seja manda-chuva lá dentro, que não seja monstro, é bem complicado. Por isso a minha importância de uso das redes, manutenção do uso das redes. Por isso que eu meto a cara aqui de volta e falo sobre esses efeitos do trauma. O trauma, ele não é mental somente. O trauma mental a gente dribla rapidinho. A gente usa várias técnicas de mentalidade e dribla a parte mental, mas o corpo ele leva um tempo para entender que já estamos no pós-trauma. Ele leva um tempo para se assentar de novo, entender o ambiente, entender que a ameaça eram vizinhas, que agora já dá para combatê-las, se alinhar com a justiça e com as instituições de modo a combatê-las. Exigir sim das instituições, como eu tenho exigido, incansavelmente, imparável, aonde eu posso exigir, através das redes sociais e fazendo as denúncias contundentes nos órgãos que deveriam proteger-nos desses grupos infiltrados nas instituições. Que, como eu já falei ontem também, quase todos esses grupos estão totalmente infiltrados por gente que mente, gente que conspira, pessoas que não têm moral, pessoas que têm baixa moral, pessoas que a idoneidade deles é agir para conluios e sempre visando que algo desses interesses lhe caia aos bolsinhos. Eu podia ficar mostrando um monte de documento focada no que já demonstrei através das redes, mas o objetivo é comentar quando um rim da gente resolve praticamente parar de funcionar devido ao trauma. Como você restabelece o seu próprio rim? Você adquire uma caixa de 20 quilos de pepino e come sem medo de ser feliz? Você associa vinagre de maçã? Você associa espirulina? Você compra um protetor hepático manipulado? Quando o resultado das emoções provocadas pelo trauma é o rim parando e parando.
O trauma faz com que algumas partes do teu corpo, inclusive, não reconheçam mais suas funções. E esses estudos podem ser buscados com pessoas que sofreram crimes de guerra, que ficaram em cativeiros, que sofreram, além da moléstia psicológica e mental, que foram sacrificadas por monstro da nossa raça humana. Monstros humanos. Por isso que eu digo que o corpo é um veículo, ou você leva dentro um bom ser humano, ou você leva dentro um monstro. E o monstro sempre coabita com mais monstros. Por isso que aqui a gente enfrenta a Zumbilândia, né? Eles coabitam entre si, a gente é os diferentes. Os diferentes bem assumidos, bem resolvidos, suficientemente resolvidos para enfrentar inclusive juiz decadente, juiz delinquente, juiz que não estudou o suficiente para a competência que lhes cabe, sai por aí fazendo injustiça promulgada. Outra coisa que não atinge tanto, não atinge-me, porque isso para mim já é uma normalidade desde os anos de 2010. Mas atinge o Renato, de certa maneira. Ele é o mais atingido. Mas ele é o objetivo. O objetivo de tudo isso é atingir-lo. É proporcionar, disparar novamente aquilo que lhe foi amputado nas suas células pelo tratamento obsoleto. Contando que o tratamento da doutora aqui é muito bom, não vão conseguir seus meros objetivos. Sim, eu consegui trabalhar o meu rim usando a hora Pronobis. Ontem eu ouvi uma professora falando sobre os oxalatos e eu gostei da modus operandi dela explicar que não podemos ficar pirado no oxalato. Imagina eu com uma máquina de extração de extratos de plantas se eu pirar no oxalato. Imagina eu colocando as folhas integrais, folhas escuras, folhas da Mata Atlântica, todos os meus segredos guardados aqui neste laboratório, dentro de uma máquina que vai macerar esses vegetais e extrair deles o que me compete. Imagina se eu piro o cabeção e não coloco umas gotinhas de limão ali, não coloco limão, não uso a casca do limão, da laranja, porque alguém disse que não devia usar a casca. Imagina se eu não tenho o conhecimento, a inteligência, a sabedoria, a inteligência emocional para fazer as combinações necessárias nesses períodos que estamos sendo atacados veementemente por essa zumbilândia coletiva que foi criada aqui no nosso lugar, no nosso país, nas nossas Américas. Imaginem se eu não uso a sabedoria, a ancestralidade, todo o conhecimento me amputado por abuela e abuelo maternos, se não faço uso de todo esse conjunto, dessa alquimia maravilhosa, nesses níveis de estresse proporcionados pelo governo de Santa Catarina, quando nos leva preso 4 vezes, nos humilha mediante a televisão nacional e ainda a gente vem para o local vendo a perseguição explícita, imparável, indomável das megeras mulheres contratadas para desenvolver isso para os partidos delas.
Imaginem, senhores, se o tratamento ofertado pela natureza, ofertado por essa sabedoria que eu já contei, que me conecta a uma sabedoria, me conectou a uma informação de 15 anos que me foi dada em 15 segundos. Imagina se não consigo conectar isso. O que faço? Me jogo do terceiro andar? Dr. Reni Batista Neto, juiz de direito universitário, ele devia estar mais preocupado em oferecer soluções para a família do que atrás do atestado de sanidade da família. Ele devia estar do atestado de sanidade daquela competência e das pessoas daquela delegacia, das pessoas que lhe envolvem e desse bando desesperado de maníacas sociais, maníacas depressivas, maníacas drogadas e craquentas, maníacas da droguinha, que sempre fizeram isso com muitas mulheres. Eu não sou a primeira, mas eu sou a primeira a enfrentá-las desta maneira. Tanto que a canalha da Elisete, numa audiência conciliatória, ela diz que eu sou o modus operandi, eu e minha família. O que ela faz não é modus operandi. Incrível, né, Elisete? O que você faz não é modus operandi. Modus operandi é o que a mãe de família faz. Eles não têm preocupação com o trauma que estão causando, porque elas são treinadas para viver em grupos multifacetários, multidisciplinários, uma união coletiva tóxica que desenvolve isso sem dó e nem piedade e ainda transvertido de bondade. Porque se você conversar com elas, elas te convencem, com televisão ou sem televisão, que elas estão fazendo o melhor pela comunidade, para elas, né? E para o grupo delas, o grupo da seda, do enrola seda, né? Nada contra eles, desde que não esteja marofando nos portões da minha casa. Cada um vive a sua vida, cada um tem suas privacidades. Agora, privacidade para uma canalha colocar uma gangue na porta da minha casa, não vamos aceitar de nenhuma maneira. Além dos vegetais verdes que a gente usou, eu uso o Guaraná da Herbalife e sou muito feliz com ele. Muitas pessoas dizem que esse estimulante de chá mate, de Guaraná e chá preto poderia parar o rim das pessoas. Eu tomo isso há muitos anos. E o meu rim só foi parar e ter problema nesse trauma violento. Eu não vivi essa experiência com este chai. Esse chai, ele tem o poder de dar ao nosso sistema nervoso central o equilíbrio, tanto estimular como desacelerar, e tem feito um efeito incrível na minha vida. E eu pude, por experiência própria, desbancar as contendas que criaram contra o chá da empresa, contra a empresa, e que certamente agora eu podia estar culpando o chá e não culpando o trauma que foi amputado a nós, o trauma propositalmente feito para nos tirar da nossa própria casa, do nosso próprio lugar, exorcizar nós, tirar-nos do lugar, como se alguém tem esse poder. Ontem o Renato entrou em contato, né, com a galera da Costa da Lagoa, que fica transportando no pier do Rio Vermelho, ali no Lacustre, no terminal Lacustre. E um dos amigos, que eu não vou citar o nome, amigos de sempre amigo da família, falou, elas vieram falar, a pior é a Nailde, vieram falar para mim não dar
serviço. Eu disse, Renato nunca fez nada de mal para mim, sempre me ajudou, porque eu não daria serviço para ele. Comprovação científica que elas não agiram só em desfavor da nossa saúde, mas agiram também em desfavor do nosso meio de sobrevivência. Outras coisas que a gente fez para subir a moral do cérebro, subir a moral do cérebro quando estávamos nervosos, estávamos com as crianças com o sistema nervoso à flor da pele por causa da injustiça. Levantamos os níveis de vitamina B12, aumentamos os níveis de coenzima Q10, trabalhamos nas crianças com suplemento para imunidade. Nelas com vitamina B e suplementos para imunidade. Que suplementos, Meg? Eu poderia ler, além do própolis, dei própolis para ela de alta dosagem e trabalhei com as crianças com NAC também. Quando começou a proporcionar inflamações, a gente entra com ele. Trabalhamos com cromo, magnésio, zinco, selênio, molibdênio, a gente se dá muito bem com isso, Renato principalmente. Vitaminas dos complexos B, vitamina C. A vitamina C, dosagens altas, também trabalhei com as crianças. E trabalhamos com vitaminas K, ácido fólico. Um bom complexo, um bom suplemento, multivitaminas. Trabalhamos multivitaminas nas criancinhas, o que é indicado também pela Organização Mundial da Saúde, por isso que as farmácias inundam as mães com esses suplementos. Eu não costumo usar esses suplementos para os meus filhos. Shake ou multivitaminas é de vez em quando. Eles comem certinho. Eles se alimentam favorável à célula humana. O chocolate é controlado. A gente compra cacau, compra o açúcar natural e produz o nosso chocolate. A gente também produz, além do nosso chocolate, a gente produz os doces, seja eles com amendoim ou qualquer outro tipo de brigadeiro, a gente faz. Não usamos leite, usamos Nutreve, não usamos leite de nenhum tipo. De vez em quando eles ganham um leite aí, eles tomam, mas nada a gente usa do dentro da caixa, a gente escapa da caixa. As farinhas que eles consomem são farinhas indígenas, as farinhas produzidas pela comunidade indígena, que a gente sabe que essas não vão ter problema de mal para a nossa saúde. A farinha branca a gente usa de tempos em tempos. Os bolinhos de chocolate que a gente faz em casa, durante esse período de muito estresse, proporcionaram, todo mundo ficou mais fofo aqui em casa. Mas não deixamos de dar à nossa criança interior aquilo que ela pedia. Naquele momento de tanto estresse, colocamos a nossa criança interior para comer aquele bom bolo com calda de chocolate e um percentual de farinha branca que o nosso corpo não estava acostumado. Mas foi por um curto período, só algumas semanas, e já cortamos da nossa vida, como tinha sido nos anos anteriores a esse trauma tão profundo que a gente viveu. O Mateus, ele é trabalhado com muito açúcar mascavo, o corpo dele pede açúcar, a criança pede açúcar. E eu não vou ficar dando uma cápsula para ele. Somos maduros o suficiente
para ser autodidatas, estudar todas as necessidades do nosso organismo e não ficar por aí perguntando para médicos que sabem menos do que nós. Ontem, na aula da professora, também ficamos acompanhando ela falar sobre alguns extratos e algumas coisas que, se usados de alguma maneira, podem não funcionar ou ter efeito rebote, como é o caso do chá verde. Muito chá verde as pessoas compram e não é original da China, não é um chá verde legítimo. Eu me dou muito bem com esses botânicos antioxidantes vendidos pela mesma indústria do chá que eu falei do Guaraná anteriormente. Mas agora eles botaram canela, eu gosto de canela no café, não gosto do Herbal Concentrate de canela. Suporto de limão, mas prefiro o original, eu gosto das coisas originais. Nos tratamos dos rins com o dente de leão, concentração de 500 miligramas. Não, 250, mas nós estávamos tomando 500 miligramas do extrato, também tratamos com ele, além das espirulinas do grupo de Dáquila, fotossintetizados deles, que a gente acabou consumindo 120 cápsulas fotonizadas, eu e o Renato, naqueles dias, superalimento, né? Que está sendo levado para tudo que é país, saído aqui do nosso Brasil, entre outros, que talvez a gente não esteja usando agora, mas já usamos. Tivemos um resultado incrível com a zeolita, em outro momento de estresse também, que foi naqueles procedimentos de isolamento da pandemia. O que nós aprendemos desses traumas e dessa pandemia e de tudo que programaram sobre o ser humano, daí quando tinha pandemia podia se isolar. Agora que a gente precisa se isolar das mulheres zumbis, aí não pode, aí tem que ter integração. Pode crer que eu vou ter uma super integração com quem persegue os meus filhos, ao ponto de querer fazer um sequestro planejado, depois de outros tipos de sequestros serem orquestrados e não terem tido sucesso. A gente vai entregar de bandeja a nossa vida para essas pessoas que nunca tiveram interesse, que a gente acabasse a casa, que a gente colocasse salão, que a gente tivesse a feirinha. O único interesse deles é copiar o que você faz, é copiar. Estou cheia de espirulina verde porque eu uso como balinha. Estou com ela aqui, estou com duas, uma de cada lado, porque diz que faz muito bem para os dentes. E como a empresa da minha pasta de dente mudou o enxaguante para transparente, eu gosto do verde, da coloração dessa espirulina, que não é a de Dáquila, que é a espirulina da outra empresa, e que eu uso como balinha e gosto, porque a proteção nos dentes também é super funcional. Ela faz um tipo de esfoliação, um tipo de peeling, que eu gosto muito, sou especialista em vários tipos e níveis de peelings, mecânicos, naturais, enzimáticos. Nunca fui adepta de peeling de cristal, nunca fui adepta de máquinas, sempre fui adepta de mão, de pincéis, de extratos, e acredito que esse conhecimento que eu carreguei durante anos da minha carreira de esteticista facial e capilar e corporal, eu pude trazer com tudo para dentro do tratamento que a gente aplicou para o Renato, e principalmente nesses dias de estresse maior, que até o rim resolveu parar. Usamos algumas essências, eu não estou com muitas essências na minha casa, eu sempre tive muitas essências, mas nesse momento eu não estou. Agora, para finalizar a conversa hoje, o meu depoimento sobre o tal do ácido aspartico, aspartame, é sensacional. Usado em jejum, usado na dose correta para você, porque cada um de nós tem uma dose, eu estou mais fortinha, então eu preciso uma dose maior. Senão não dá conta de fazer o efeito dos pés, as cabeças, as pontinhas dos dedos.
o que eu queria demonstrar nesse meu carteiraço que eu vou dar na justiça é como vocês são desnível social, quando resolvem demonstrar a falta de humanidade com o ser humano, ao menos comigo. O assédio moral que a instituição de justiça provocou contra nós enquanto defende bandidas é algo terrorífico, é a palavra. Terror total. Terror total. Não falei do ômega 3. O meu tá acabando, tem que mandar vir mais. O Renato não toma o mesmo que eu, por causa da questão de confiança. Ele tem confiança no outro ômega 3 e eu tenho confiança nesse ômega 3, então cada um toma o seu ômega 3. A gente sempre tomou um ômega 3 bem caro, mas como agora afetaram o modo de vida da família, a gente está tomando aqueles que cabem no bolso da gente. E não perdem em qualidade, não. Que a gente sente os efeitos, aumentamos a dosagem para depois, junto com a refeição, dobramos a dose em alguns dias, não todos os dias, depois diminuindo e fazendo intervalos. Que a gente se aplica a uma alimentação tão conectada com a natureza, tão perfeita, tão desenhada para a célula humana, para estabelecer os níveis de tudo que a gente precisa no nosso cérebro e a desinflamação deste, enquanto que esses tóxicos que estão vindo sobre a nossa cabeça vêm para inflamar tudo e bagunçar tudo. Nós estamos preparados para desinflamar tudo. Nós temos um laboratório na nossa casa para desinflamar tudo. Isso que nós temos. E estamos conectados com atividades que gostamos. Claro, eu não estou com o meu salão, que eu gosto muito, mas eu estou fazendo outras atividades que eu também gosto, que nos proporcionam bastante equilíbrio suficiente para estar aqui contando essas histórias, dando carteiraço na justiça, quando eles resolvem, por meros interesses políticos, se contrapor à unidade familiar, se contrapor à família e fazer todo esse terrorismo que fizeram conosco, que não é menor do que o terrorismo feito anteriormente nas alas hospitalárias. Que eu também estava num estresse muito grande, mas vamos fazer isso não tem, vamos fazer, não pode. E aquela bagunça toda que eu tive que lidar durante muitos anos. E isso é somativo, isso é somatório, isso é acumulativo. Gostaria que esse juiz se envergonhasse mediante esse vídeo, depois que ele vê esse vídeo, do que ele fez de terrorismo com a nossa família. É bonito se envergonhar, é melhor se envergonhar, senhor Reni Batista Neto, do que querer manter essa cartinha com todos esses crimes que o senhor mesmo escreveu, que eu vou ler um por um na corregedoria. Não é na corregedoria, é no Conselho Nacional de Justiça. Eu vou ler um por um. O senhor contratou um advogado sem me comunicar. O senhor me condenou sem me ouvir. Depois que o senhor aprontou tudo isso, o senhor pediu um atestado mental do pai e da mãe das crianças, do pai e da mãe, porque o senhor se sente a última bolacha do pacote universitário, que o senhor pode dar um canetaço, contratar funções lá sem ouvir, sem me dar o direito de ampla defesa. Ampla defesa é um cara crachá comigo. Se o senhor não tem competência para um cara crachá comigo, não adianta vir pedir laudo de sanidade mental. Isso é modus operantes do comunismo. Isso é modus operantes do comunismo em Santa Catarina. Isso é modus operantes de quem quer ditar, igual a senhora Elisete lá na audiência conciliatória,
o tempo que o Renato vai falar, o que o Renato vai falar, se o Renato não vai pedir desculpa pra mulher vulgarzinha pra caramba. Já é ela que vai falar, não é ele que vai falar, mas peraí, existe mulher que não vale nada, existe perseguição ao homem, existe direitos do homem como ser humano, normal, natural, acometido de doença crônica, senhor Reni Batista Neto? Existe tudo isso, senhor? Não é simplesmente vai lá e pede o laudo de sanidade delas. Certamente elas vão ter que comprar um. Elas não poderão demonstrar como eu tenho feito mediante as redes. Claro que sou uma artista, sou uma cabeleireira, sempre pensei e fiz o que achei da coerência minha. Eu crio minhas próprias leis, eu não sigo leis estúpidas, senhores. Então, claro que elas estão se aproveitando disso. E o senhor também. E o senhor também. E os caras da delegacia que fazem corrupção também. Mas os que não fazem, não. Eles conseguem agir com naturalidade. Existe funcionário público que não se ofende com as coisas que eu falo, que vem, que consegue conversar comigo. Então, não tem nada o que dizer, senhor Reni Batista Neto, a não ser que a sua folhinha vai ser lida de alguma maneira no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho de Justiça aqui de Santa Catarina, e esse é o nosso próximo passo. Estou muito bem, quero agradecer a um amigo ancestral, um amigo que eu conheço os 2 irmãos dele, os 3 irmãos dele pessoalmente, e não o conheço pessoalmente, mas quero dar um agradecimento do fundo do meu coração pela ressonância que a gente tem, por sua música, por suas palavras, por seu contato, por seu trabalho nas redes sociais. Do fundo do meu coração, estamos conectados por uma rede muito maior que a gente pode imaginar de pessoas do bem, que não vamos deixar essa maleza, esse inso. E olha que eu tenho usado o caruru do mato, que é considerado um inso pela minha família, para curar câncer. Então vamos usar esses insos e todo esse trauma provocado para proporcionar ainda mais, despertar ainda mais células poderosas no nosso corpo. E não vamos deixar que o nosso rim pare, porque isso é muito sério. Eu tive agora um episódio do pulmão, um episódio feio, bem feio. E eu acredito que tem a ver com um conjunto de coisas que estão sendo colocadas sobre nossa cabeça, que afetaria outras pessoas também, mas também o trauma, quando o trauma trabalha, o pós-trauma já, né? Nós já estamos no pós-trauma. Nesse pós-trauma, é natural que em alguns momentos existam altas e baixas no sistema imunossupressor, que ele fique bagunçadinho, bobinho, igual quando eles metem todo aquele trauma da químio, aqueles ativos venenosos, que diz que o sistema imunológico está bobinho até ele se reconciliar, se entender com o organismo e voltar a trabalhar como a máquina humana foi desenhada naturalmente para trabalhar. Isso acontece no pós-trauma também. Por que essas pessoas teriam interesse de proporcionar esse trauma para a nossa família? Principalmente nas crianças, porque não conseguiram o objetivo. Quando o Reni me condenou a primeira sessão, que ele contratou advogado, que era para ser ao meu favor, mas agiu contra mim. Depois ainda quis me cobrar, me condenou sem nunca ter me ouvido. Isso é um conluio judiciário. Totalmente provado e comprovado aqui nas redes, eu tenho os papéis para demonstrar para o Conselho Nacional de Justiça. Então não adianta dizer que fizeram tudo certinho, porque não fizeram. Mediante a sua visão positivista, vocês arrumam argumentos para tudo que vocês querem implantar na sociedade, quer ditar regras estúpidas.
mediante a nossa visão como ser humano natural, nada disso tem valia. E vou demonstrar, mediante as autoridades. Gostaria de deixar também esse vídeo exclusivamente para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Para vocês. Lá é o caminho, o começo de tudo, para se demonstrar todos esses papéis também. E que temos um problema, e que o problema não sou eu, como tanto essas vadias políticas tentaram amputar os problemas a mim, enquanto que elas não querem assumir os seus erros, todos os seus conluios. Não adianta criar um botão protesto no site da Justiça se não conseguem encarar meu modo de fala na internet e revisar os seus papéis e ficar pedindo para mim esse tipo de laudo. Faz meu laudo, senhor Reni. Bota os vídeos para rodar. Bota na máquina da Polícia Civil. E você vai ver quanta lucidez. Eu não quero uma retratação e um pedido de desculpa. A multa que a universidade vai me pagar é imensurável. Não adianta dizer que eu sou louca. Não adianta dizer que o Renato não tem sanidade. Nós temos sanidade para desenhar o nosso lifestyle, para cuidar da nossa vida, dos nossos filhos lindos e ainda contribuir com essa sociedade decadente que, por falta de trabalho de juristas como você, acontece esse caos que aconteceu na porta da nossa casa, com coação da polícia. O movimento de mastigar, sentir o barulho da casca do pepino japonês nos seus dentes, o seu ouvido escuta e ressona ao seu cérebro, e no movimento de mastigação, além dos oligoelementos que você está colocando no seu organismo, você está dando para o seu cérebro informações fantásticas para a retomada no pós-trauma. A mastigação é super importante. Seja do que seja, um grão de bico assado, eu faço muito para as crianças. Mas o Matheus adota tudo que a mamãe adota. É super importante isso também para as mães que tenham filhos com traumas ou com doenças comportamentais. Beijinho, 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 enfeite suas canetas, beijinho, beijinho. Beijinho maravilhoso para todo mundo, para a Assembleia Legislativa, para o Jorginho, para os delegados, para o delegado corrupto, para todo mundo que está muito preocupado com o atestado de sanidade mental. Eu acho mais bonito vocês pedir uma aula para mim do que um atestado desse. Esse atestado você pede para quem fez toda essa coação do grupo de boletins de ocorrência, que fizeram todos esses boletins baseados num objetivo único que eles tinham, que era o sequestro planejado das crianças, de maneira que as instituições nem percebessem as besteiras que fazem. Beijinho, beijinho, pau, pau.